Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom nós podermos estar mais uma vez reunidos através do aplicativo do YouTube, do Facebook, para que mais um domingo, dia 9 de maio, eu e você possamos a uma só voz adorar o Senhor de nossas vidas. Que bom, meu irmão e minha irmã, que nós estamos reunidos em família para mais uma noite cultuarmos o nosso Deus e recebermos dele a palavra, o ânimo, o fortalecimento que vem das Sagradas Escrituras. O meu desejo é que você possa estar bem em sua casa, junto de sua família, e que nesses minutos que nós vamos passar na presença de Deus, além de nós adorarmos o nosso Senhor com excelência, nós possamos também ouvirmos a voz do nosso Senhor. Peço para você, querido, querida, se inscrever no nosso canal do YouTube, para você ativar o sininho de notificação, para você curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo. Você que está no Facebook, peço para você
compartilhar esse vídeo com mais pessoas lá, com seus amigos da sua rede. Peço para você que tem condições de colocar no status o link desse culto para que mais pessoas possam estar adorando o nosso Deus e possam também estar ouvindo a voz do nosso Senhor. Antes, eu quero também dar alguns avisos. O primeiro aviso é o tempo de intercessão que nós estamos tendo todos os dias ao meio-dia. E você que tem desejo, e você que tem que esteja com a vontade de interceder pelas pessoas e também consagrar um tempo de jejum e oração, eu convido você para que juntos nós possamos estar na presença de Deus, buscando o nosso Deus. Coloque, por favor, o seu celular para despertar ao meio-dia, para que nós possamos tirar algum tempo de oração, suplicando, clamando a presença de Deus e suplicando para que Deus possa intervir de forma miraculosa na vida de tantas pessoas que estão nos leitos dos hospitais. Peço para você também anotar, que está na tela, o dízimo e a oferta, o número da conta do Itaú. Você que tem condições de devolver o seu dízimo e a sua oferta. Essa conta do Itaú é uma conta específica para o dízimo e para a oferta. O Pix está aí na sua tela para você que tem condições de fazer essa transferência. Você pode usar, então, o Pix, ok? E a Caixa Econômica é a conta específica para a reforma e ampliação do nosso templo. Nós estamos precisando de muito auxílio, da provisão de Deus, e essa provisão de Deus está no nosso bolso, no meu bolso, no seu bolso. E eu convoco você, meu irmão, minha irmã, para contribuir com a reforma e ampliação do nosso templo. A conta está aí, o Pix também está aí para você fazer a transferência, se você assim puder, ok? Vamos orar? Senhor, na Tua presença estamos. Te somos muito gratos por podermos nos reunir em Tua presença através do aplicativo do YouTube. Obrigado, Pai, pela presença dos irmãos e das irmãs, ó Deus. Nós que estamos reunidos para cultuar-te, para adorar-te, para bendizer-te. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. E fale conosco, Pai, abundantemente, nesses tempos, ó Deus, de tantas dificuldades. Fale conosco, revelando Tua palavra, e enviando do Teu trono as Tuas mais ricas bênçãos sobre nós, sobre os nossos. Esse é o nosso desejo, oramos assim, no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler o texto do Salmo de número 95, verso 6 e o verso 7. O texto da palavra nos diz: vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelhas de suas mãos. Eu não tenho dúvida de que esse texto tem muito a nos dizer, nos convocando a adorarmos, a nos prostrarmos, a nos ajoelharmos diante do nosso Deus, porque Ele nos criou. Sabermos disso nos dá segurança, porque as nossas vidas não estão à deriva, pelo contrário, segundo o próprio texto que nós acabamos de ler, nós somos ovelhas do pasto de Deus, nós somos ovelhas das mãos de Deus, e é por isso que Ele tem cuidado de nós, porque nós somos o seu povo, o povo de Deus. Dessa forma, meu irmão e minha irmã, convoco você para que juntos nós possamos adorar o Senhor na beleza da santidade dEle. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua
As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor, Senhor, Senhor. Amém. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, que tem cuidado com todo o seu carinho que Ele tem por cada um de nós. Vamos continuar? Exaltamos o Cordeiro Santo de Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia, meu Deus. Meu Pai, a Tua palavra nos diz, meu Deus, que se ainda a gente andar, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, diz o Senhor dos Exércitos. Meu Pai, nós confiamos em Ti, meu Deus. Por isso, nesse momento, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, meu Pai. E Te pedimos, meu Deus, misericórdia. Misericórdia pelas nossas vidas, meu Pai. E, meu Deus, em nome de Jesus, onde nós formos, o Senhor possa estar com os Teus anjos presentes, nos guardando, meu Deus, e nos livrando de todo mal. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toma a nossa vida em Tuas mãos, a nossa casa, e continue conosco nesse momento, meu Pai, de culto. Que o Senhor, meu Pai, possa falar ao nosso coração. É o que nós te pedimos e entregamos, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 127. Salmo de número 127.
Salmo de número 127 é o texto que nós vamos refletir, a palavra de Deus. Certo? Com o microfone aí, com áudio, ok? O texto da palavra de Deus nos diz: todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grajeastes. Aos seus amados, Deus dá enquanto eles dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Queridos irmãos e irmãs, quando nós falamos de bênçãos, das bênçãos, alguns pensamentos são latentes em nossa sociedade. O primeiro pensamento é o pensamento de que eu consigo tudo com os meus esforços, eu consigo tudo através do meu trabalho, dos meus esforços, da minha dedicação, da minha disposição. Essa visão desvaloriza a providência de Deus, desvaloriza a dependência de Deus, porque a vitória é minha, não é de Deus. A vitória, na verdade, é fruto do meu esforço, da minha capacitação, da minha diligência. Bem, outro pensamento que está latente na sociedade é dominado pela teologia da prosperidade, em que muitas pessoas estão buscando a Deus por causa das bênçãos, pelo interesse das bênçãos de Deus. Quando nós, então, chegamos um pouco mais perto da palavra de Deus para estudarmos, o que nós percebemos, queridos irmãos e irmãs, é que nós não merecemos favor nenhum. A teologia reformada vai dizer com clareza que nós somos pecadores e não merecemos nenhum favor. Assim, se nós recebemos a bênção, não vem do nosso trabalho, nem dos nossos esforços. Mas a teologia da prosperidade diz que se você se sacrificar, se você se oferecer para Deus, você pode mudar a perspectiva de Deus e, por causa do seu sacrifício, do seu esforço, da sua oferta, Deus te dá a bênção. Bem, de certa forma, essa visão supervaloriza o ser humano, em detrimento à vontade de Deus. Essa visão coloca o ser humano como um agente da bênção, ou seja, por causa do seu sacrifício, você recebeu a bênção de Deus. Por causa da sua oração, da sua oferta, você alcançou a bênção de Deus. Bem, todavia, queridos irmãos e irmãs, as bênçãos advindas de Deus chegam nos nossos lares sem merecermos nenhum favor. Pelo contrário, nós não merecemos. As bênçãos chegam na nossa casa pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque Ele decidiu nos amar, não porque nós somos melhores, de forma alguma. É preciso ter um equilíbrio aqui, olhando para essa reflexão. Se, por um lado, alguns pensam que unicamente por causa dos seus esforços conseguem êxito em suas vidas, o outro lado pensa que, por causa do sacrifício, da oferta, é que se alcança a vitória. Bem, essas coisas fazem parte dos nossos sonhos, porque nós sonhamos em receber bênçãos de Deus. Nós sonhamos em ter vitória em nossas vidas. Nós empreendemos grandes esforços para alcançar as bênçãos de Deus, para receber e manter uma vida financeira melhor. No entanto, existe um perigo aqui de excluirmos e colocarmos Deus de fora das nossas vidas, como se tudo dependesse dos nossos esforços, do nosso preparo, do nosso estudo, da nossa dedicação, como se tudo dependesse daquilo que eu faço, como se nós fôssemos capazes de nos abençoar a nós mesmos, como fundamento da nossa felicidade com o nosso esforço. Bem, se você leu junto comigo o Salmo de número 127, você percebeu que esse Salmo está alertando a esse perigo, que esse Salmo está contrapondo esse perigo que nós corremos. Esse Salmo aqui é atribuído a Salomão, portanto, uma das características desse Salmo visa a sabedoria.
visa nos ensinar os mandamentos de Deus. Portanto, é preciso entender que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção, inclusive bênçãos materiais. É por isso que John Stott disse, e tem razão ao dizer, as bênçãos de Deus prometidas pelo Senhor eram, em grande medida, materiais. Talvez o exemplo mais marcante se ache em Deuteronômio capítulo 28, onde as bênçãos prometidas a Israel eram de muitos filhos, uma boa colheita, uma abundância de gados, ovelhas, liderança entre as nações. Por isso, querido, querida, eu convoco você a refletir junto comigo, olhando para esse salmo, que eu imagino que você tenha já refletido algumas vezes, sobre o tema Deus, nós e as bênçãos. O tema é Deus, nós e as bênçãos. O primeiro destaque que eu quero fazer está lá no verso 1 e 2. Como é infeliz e inútil a vida sem Deus. Como é infeliz e inútil a vida sem Deus. O texto diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grajeastes, porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. O salmista começa aqui, querido, querida, com assuntos do cotidiano, moradia, segurança, trabalho. Ele está falando de assuntos que eu e você dominamos, e ele quer, através de exemplos particulares, chegar a um ensino de caráter geral. Ele está falando da construção de uma casa, que é um abrigo, que é uma proteção para a família. Ele está falando da segurança de uma cidade que permite que os seus moradores vivam em paz, verso 1. Ele está falando do trabalho, do esforço de prover o que é necessário para a subsistência das nossas famílias. E nessas três questões, os seres humanos estão envolvidos. Os construtores, os sentinelas, os seres humanos que saem diariamente para trabalhar, merecem o melhor e empreendem conhecimento, atenção e esforço. No entanto, o salmista procura mostrar que tais esforços, como construir casas, guardar a cidade ou trabalhar com o máximo de empenho sem a bênção de Deus, são inúteis. É isso que o texto está dizendo. No hebraico, o termo que aparece aqui 3 vezes no verso 1 e 2 é traduzido por em vão como inútil. Refere-se a algo vaidoso, mentiroso, algo que é vazio. Portanto, querido, querida, o conhecimento, o cuidado, o empenho humano não são garantias do sucesso. O nosso esforço não é garantia do sucesso. Na verdade, o Salmo está dizendo que sem Deus nós falharemos na missão de termos sustento, na missão de termos sucesso em nossa vida, porque sem Deus todo o esforço humano se torna inútil. Isso necessariamente não quer dizer que a casa não seja construída, que a cidade não seja guardada, que nós não trabalhemos, não acordemos cedo, repousemos tarde, teremos pão na mesa, isso pode acontecer. Mas o que Deus está dizendo é que, no final de contas, isso não dará nada, porque, no final de contas, a constatação é de que tudo foi em vão, e isto é repetido pelo salmista por 3 vezes. O que ele está dizendo é que, sem o Senhor, tudo que nós fazemos, todos os nossos esforços, trabalhos, tudo que nós compramos, o nosso estudo, nossas amizades, nossas famílias, tudo é em vão. Isso se evidencia especialmente quando o salmista fala que um homem levanta de madrugada e repousa tarde, ou seja, um homem dedicado ao trabalho, alguém que mal pode dormir. E o salmista diz que esta pessoa comerá o pão que penosamente grajeastes. O que o salmista quer dizer é retomar o assunto que está em Gênesis capítulo 3, verso 7, ou seja, que o homem trabalhará, o homem e a mulher, e vai ter que ralar, vai ter que dedicar. O que o salmista está dizendo é que um homem sem Deus, uma mulher sem Deus que trabalha, vai comer
o pão das dores, o pão que está na boca, que chega no estômago, mas não há alegria, não há verdadeira felicidade, não há satisfação, não há verdadeira paz, só há inquietação, ansiedade, medo, só há desespero. E as ilustrações que o salmista está usando são comuns da nossa vida cotidiana, porque depende da bênção de Deus. E sem essa bênção, segundo o salmista, todo o empreendimento humano, todos os nossos esforços, todos os nossos planos e sonhos não darão em nada, segundo a narrativa da palavra de Deus. Porque as realizações humanas podem até ser um tipo de droga que nos ilude por um certo tempo. No entanto, o efeito passa e fica um grande vazio. É isto que o salmista está dizendo. O salmista está ilustrando exatamente isso. Um homem cujo proceder é mencionado aqui no Salmo. Um homem dedicado ao trabalho, que acorda cedo, dorme tarde. Um homem empenhado em deixar herança para os seus filhos, mas se esquece de instruí-los na verdade de Deus. Crescem mimados e se tornam pessoas que muitas vezes não amam a Deus, não amam seus familiares. E quando chegar na velhice, este homem, essa mulher, vendo a situação dos seus filhos, poderão dizer: todo o meu esforço foi em vão. Meus amados irmãos e irmãs, esse é o resultado de uma vida sem Deus. Esse é o resultado de uma vida que não teme ao Senhor, que não busca depender de Deus. Esse é o resultado de não temermos ao Senhor, de não tê-lo como centro de nossa vida, de não dependermos dele, de não esperarmos em suas bênçãos. Como nos diz o salmista, sem o Senhor, tudo é em vão, é tudo sem sentido, e tudo é um grande vazio, é um trabalho inútil. Sem o Senhor, todos os nossos empreendimentos, por mais grandiosos que pareçam aos nossos olhos e aos olhos dos outros, não são nada mais do que cabanas de palha, queimadas no fogo do dia do juízo. Então, querido, querida, o texto está dizendo que nós não podemos casar, não podemos cursar uma faculdade, não podemos ter uma promoção no trabalho, não podemos construir, não podemos vender, não podemos fazer nada sem termos a certeza da bênção de Deus em nossas vidas. Ou seja, o sucesso dos empreendimentos humanos não depende da sua capacidade de planejar, da sua diligência pelo trabalho. Depende de Deus, exclusivamente. Depende do nosso Senhor, não depende dos nossos esforços. Por isso o Espírito Santo está nos advertindo a tomarmos cuidado, porque Cristo nos salvou não para vivermos de um modo independente de Deus, pelo contrário. Meu irmão e minha irmã, se você é salvo em Cristo Jesus, quer dizer que você entende do que Deus fez por você, você entende as bênçãos de Deus, você entende que Deus requer que nós vivamos uma vida de total dependência dEle. E eu pergunto a você, há sinais dessa dependência em sua família? Há sinais dessa dependência de Deus no seu trabalho, nos seus projetos, nos seus sonhos, no seu casamento, nos seus estudos? Meu irmão e minha irmã, não tenha vergonha de depender de Deus, pois somente quando nós dependemos de Deus é que as bênçãos de Deus chegam em nossas casas. E aí nós chegamos no segundo lugar dessa reflexão. Como é abençoada a vida com Deus. Como é abençoada a vida com Deus. É isso que o texto nos diz. Não sei se você prestou atenção, mas há aqui um paralelo. Na primeira parte do texto, a edificação é da casa. Na segunda parte do texto, a edificação é da família. Na primeira parte do texto, os sentinelas guardam a cidade. Na segunda parte do texto, os filhos protegem os pais. Na segunda parte, em resposta à inquietude, à inutilidade de uma vida sem Deus, o salmista apresenta, uma vida abençoada por Deus. Ele está falando das dádivas de Deus. Primeiro, em dar ao homem e à mulher o que de comer, o fruto do seu trabalho, e depois em dar o dom de filhos. A partir da parte final do verso 2, o salmista coloca um contraste ao homem que trabalha incansavelmente, como se o sucesso dependesse dos seus esforços, e a um homem que é amado por Deus, e a este Deus dá, enquanto ele dorme.
Obviamente, meus irmãos e minhas irmãs, Deus não está querendo dizer que Deus alimenta quando nós estamos ociosos. Deus não valoriza a preguiça, é por isso que a palavra de Deus nos diz em Provérbios 6,6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não é nada disso. O que o texto está querendo fazer é mostrar um contraste, que o homem sem Deus trabalha quase sem dormir, desejando a bênção de Deus e não fica satisfeito, não fica feliz com o fruto do seu trabalho e só reclama. Mas aquele a quem ama a Deus trabalha também, se esforça também, mas recebe o sucesso do fruto das bênçãos de Deus sobre a vida dele. E aí dorme em paz, em segurança, confiando na provisão do nosso Deus. É isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que a bênção procede de Deus, porque Deus cuida dos seus amados, Ele abençoa o trabalho, Ele abençoa a família, Ele abençoa tudo que nós fizermos, porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós, porque Ele derrama a bênção dEle em nossas famílias. E aqui o salmista está dizendo dos filhos, como herança, como galardão. Deve-se entender aqui, querido, querida, que herança não tem acordo a direito hereditário, mas é uma livre concessão. O que o salmista está dizendo com essas palavras é que os filhos são dádivas de Deus, é uma bênção que Deus concede. Então, se você chegou a ter filhos, você precisa reconhecer, querido, querida, as dádivas de Deus em suas vidas, em nossas vidas. Se alguém não tem filhos, não quer dizer que Deus não tenha abençoado. Talvez você não tenha filho por questões físicas ou por uma decisão. É preciso buscar o cuidado de Deus, a provisão de Deus, confiando sempre em Deus. Nesse sentido, e para esses, a família, a igreja tem um grande papel, porque a igreja se torna a família. Quantos homens e mulheres não têm filhos, mas têm muitos outros filhos e filhas e seguem uma vida confiando no Senhor, queridos? Sinceramente, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para a realidade que nós estamos vivendo, porque hoje a mentalidade vê os filhos como um problema, como um impedimento à felicidade, como ao contrário a Deus. O mundo em que nós estamos vivendo desvaloriza os filhos. No entanto, a palavra de Deus valoriza os filhos. Verso de número 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Os filhos aqui são comparados a flechas na mão de um guerreiro. Note que são flechas na mão de um guerreiro e não da aljava, lugar que se guardava as flechas. Ou seja, são armas que podem defender os seus pais. Então, aqui no verso 5, querido, está o que consiste a bem-aventurança, a felicidade, a bênção de Deus sobre os seres humanos. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava, como eu disse, é o lugar de colocar as flechas, e aqui equivale a dizer, feliz o homem e a mulher que enche sua casa de filhos. Por quê? Porque, segundo o texto, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amados irmãos e irmãs, toda a bênção que desfrutamos vem do Senhor. Até que nós podemos até imaginar ser fruto do nosso esforço, mas, na verdade, vem de Deus, porque é Deus quem constrói, é Deus quem guarda, é Deus quem abençoa, é Deus quem dá provisão, é Deus que nos alimenta, é Deus que nos dá filhos, é Deus que nos dá família, é Deus que nos dá igreja, é Deus que cuida de nós. Então, sinceramente, meus irmãos e minhas irmãs, se nós estamos em Cristo Jesus, essas bênçãos estão, então, sobre suas vidas, sobre nossas vidas. Pois quando nós estamos em Cristo, nós precisamos entender que Ele se fez de maldito em nosso lugar para que nós pudéssemos conhecer as bênçãos de Deus. À luz do Salmo 127, não há razões, então, para que os nossos corações estejam ansiosos, amargurados. Não há razões para que os nossos corações estejam aflitos, inquietos. Se estamos em Cristo Jesus, devemos trabalhar e agir dentro daquilo que o Senhor nos confere, certos de que o sucesso virá, não pelos nossos esforços, mas pela bênção que vem de Deus, do trono de Deus.
O Salmo 127 nos diz que Deus nos abençoa e que essas bênçãos continuam nos conferindo a razão de sermos satisfeitos, abençoados, felizes, porque é Deus quem dá o pão, é Deus que vigia, é Deus que edifica a nossa casa. Então, querido, se você tem uma casa, se você está morando num lugar, agradeça a Deus. Se você está se alimentando, agradeça a Deus. Erga na sua casa um altar de gratidão. Se você tem filho, se você tem família, agradeça a Deus. Eu quero encorajar os casais que desejam ter filhos, mas que ainda o Senhor não lhes concedeu esse desejo. Eu quero encorajar a confiar no Senhor. É Ele quem dá filhos. E se nós confiarmos nele, Ele nos concederá, assim como concedeu a Ana. A palavra de Deus nos diz, queridos, no Salmo 113, verso 9, faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Então descansem no Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Queridos, a graça de Deus sobre nossas vidas é que dá sentido à nossa existência, é que nos dá satisfação de vivermos plenamente, usufruindo a vontade de Deus sobre nossas vidas. Por isso que é preciso compreender que essas bênçãos de Deus, elas são provenientes do Calvário, porque no Calvário o Senhor Jesus Cristo se fez maldito para que nós pudéssemos ser benditos. Na cruz do Calvário, Ele enviou e concedeu as mais ricas bênçãos sobre nossas vidas. Da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário é que nós alcançamos as maiores bênçãos materiais, espirituais, em todos os níveis de nossas vidas. Foi o Senhor Jesus que nos levou a Deus, foi o Senhor Jesus que nos concedeu a bênção de conhecermos a Deus, foi o Senhor Jesus que nos concede as mais ricas bênçãos. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, a nossa vida não é sem sentido, a nossa vida não é vazia. Pelo contrário, se nós estamos em Cristo Jesus, nós encontramos o propósito de vivermos, nós encontramos a satisfação, a felicidade, o sucesso. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós encontramos o propósito de vivermos. Dessa forma, querido, querida, nós podemos edificar, nós podemos construir, nós podemos trabalhar, nós podemos vigiar, nós podemos comer o pão de cada dia, nós podemos criar os nossos filhos. Tudo isso só se faz sentido quando nós vivemos a realidade do reino de Deus, a realidade de Deus em nossas vidas, quando nós vivemos para a honra e glória dEle, quando nós entendemos que a bênção vem dEle, quando nós entendemos que nós dependemos dEle e que nós não somos autossuficientes, pelo contrário, nós só podemos viver com a bênção de Deus, porque quando nós entendemos, com a bênção de Deus nós construímos, com a bênção de Deus nós trabalhamos, com a bênção de Deus nós estamos seguros, com a bênção de Deus nós somos abençoados em nossa família, com a bênção de Deus nós recebemos a recompensa, com a bênção de Deus nós recebemos o fruto do nosso trabalho. Tudo isso para a glória de Deus. Agora uma pergunta fica a mim e a você. Qual é o tipo de vida que eu e você vamos escolher? Nos é apresentado, segundo esse texto, 2 tipos de vida. Qual é o tipo de vida que você vai escolher nessa noite? Bem, o texto diz que é infeliz, é inútil uma vida sem Deus. Existem muitas pessoas dentro das igrejas vivendo sem Deus, como se estivesse sendo abençoado pela força dos seus esforços, dos seus estudos. É infeliz, é inútil essa vida. Mas, segundo o texto, é abençoada, é feliz a vida com Deus. Por isso que Deus precisa ser o alicerce de nossas vidas. Por isso que Ele precisa edificar a nossa casa, a nossa vida. É por isso que Ele precisa abençoar as nossas famílias. É por isso que Ele precisa ser o centro, o esteio, o fundamento das nossas casas. Sinceramente, meu irmão e minha irmã, que Deus nos abençoe para compreendermos essa vida. Para entendermos que as nossas vidas fazem parte do plano dEle. Para entendermos
que nós somos projeto de Deus, e um dos projetos de Deus é de nos abençoar com toda sorte de bênção, inclusive material. Mas entendendo que a maior de todas as bênçãos é quando Deus é o centro da nossa vida, é o alicerce, é o fundamento da nossa história, é quando nós dependemos unicamente dEle. O meu desejo é que você possa entender esse texto e que você possa escolher essa vida, a vida abençoada, a vida feliz, a vida que nos satisfaz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar, meus irmãos e minhas irmãs. Senhor nosso Deus, nós na Tua presença estamos e olhando para esse texto nós queremos, ó Deus, nos render em Tua presença. Reconhecermos a nossa insuficiência, reconhecermos, ó Deus, a dependência que temos do Senhor. Por vezes, ó Deus, nós somos tentados a pensar que tudo que chega em nossa prateleira, que tudo que chega em nossa conta bancária é fruto dos nossos esforços, da nossa dedicação, do nosso tempo de trabalho, do nosso tempo de estudo. Isso é muito importante, ó Deus, mas não é o fim em si mesmo, porque a Tua palavra nos diz que sem a bênção do Senhor, sem a intervenção do Senhor, isto não nos satisfaz. Nós vamos passar a vida inteira correndo atrás do vento, tentando nos saciar. Mas quando nós entregamos as nossas vidas para vivermos segundo o Teu critério, segundo a Sua vontade, a Tua palavra diz que nós o reconhecemos em todos os feitos, em todas as nossas questões, e assim, ó Deus, segundo a Tua palavra, o Senhor edifica, o Senhor dá enquanto nós dormimos. A Tua palavra diz, ó Deus, que enquanto nós descansamos, o Senhor trabalha, o Senhor nos abençoa. Por isso, ó Deus, tira toda a inquietação dos nossos corações, tira toda a ansiedade, tire todo o medo. E, ó Deus, nos ensine e nos leve a vivermos esta vida abençoada e feliz, dependendo unicamente do Senhor em nossas vidas. Esse é o nosso desejo, Pai, por isso te pedimos. Também pedimos, ó Deus, a Tua intervenção, ó Deus, nos leitos de hospital, na parte médica, ó Deus, nos ramos de saúde de nossa cidade, de nosso país. Pedimos, ó Deus, por todos os profissionais de saúde do nosso país, do mundo inteiro, para que o Senhor possa, ó Deus, abençoá-los com toda a sorte de bênçãos, para que o Senhor possa, ó Deus, fortalecê-los, para que haja uma manifestação, uma intervenção que vem do Senhor. Por favor, Deus, assim te pedimos, assim pedimos ao Senhor uma semana abençoada em Tua presença, oramos assim no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos, minhas irmãs, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus, a comunhão, a consolação, o fruto do Espírito Santo, seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos então caminhando para o encerramento do nosso culto e o Pietro vai fazer uma participação especial. Graça e paz, irmãos e irmãs. Irei recitar um poema para vocês. Mãe é amor, mãe é paixão, mãe é alegria, mãe é emoção. E é por isso que eu trago dentro do meu coração. Por causa da reforma do tempo da pandemia, nós estamos distantes fisicamente, mas assim eu quero representar todas as crianças da igreja e desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães para vocês, nos Vínculos do Calvário. Nos Vínculos do Calvário, ele perguntou, papai, eu posso falar nos Vínculos do Calvário? Eu falei, pode, meu filho, porque são nos vínculos do Calvário que nós estamos reunidos nessa noite, não é, meus irmãos e minhas irmãs? E de uma forma muito especial, você, mamãe, quero que você receba o nosso abraço, a nossa gratidão,
através do Pietro, que representa todas as crianças da igreja, que você possa na sua casa receber o nosso abraço a você que desempenha esse papel tão importante. Vamos orar então, meus irmãos e minhas irmãs. Senhor nosso Deus, nós na Tua presença estamos, nós te somos gratos, ó Deus, de uma forma muito especial, por esse dia tão significativo, o Dia das Mamães. Nós sabemos, ó Deus, que todos os dias são dias de nós valorizarmos as nossas mamães. E nós, ó Deus, queremos nessa noite, de uma forma muito especial, honrá-las. Essas mulheres tão abençoadas, ó Deus, que têm cuidado de nós, ó Deus, das suas famílias, por que não dizer da nossa igreja. O nosso desejo, ó Deus, é que o Senhor continue as abençoando com toda sorte de bênção, usando a vida delas, ó Deus, que elas continuem sendo bênção onde elas estão inseridas. E nós, ó Deus, queremos profundamente reconhecer o valor de cada mamãe e, ó Deus, pedir as suas mais ricas bênçãos sobre as mamães que estão junto conosco nesse culto online, ó Deus, as mamães que estão assistindo, ó Deus, esse culto, em outro momento, que a Tua bênção esteja chegando na vida delas. Esse é o nosso desejo, oramos assim, no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Assim, meu irmão e minha irmã, mamães, quero despedir de todos, desejando a graça de Deus sobre sua vida, a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, os ímpios do Calvário.